Olá, seja muito bem-vindo à minha casa e obrigada por me receber na tua casa também. Hoje a gente vai continuar falando sobre filosofia medieval e vamos ver especificamente algumas questões sobre Agostinho. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira para contextualizar esse autor e para dizer o que a gente o que a gente tem de obras desse autor até hoje. E a segunda parte, no próximo vídeo, a gente vai ver um pouco sobre as principais questões filosóficas abordadas por esse autor. Então vamos lá, já vou dividir aqui a minha tela contigo para a gente não perder tempo, porque tempo é dinheiro. Quando a gente fala de Santo Agostinho, a gente fala da filosofia patrística. Por quê? Porque a filosofia medieval ela se divide em dois tempos: a filosofia patrística, que é a Alta Idade Média, e a filosofia escolástica, que é a Baixa Idade Média. A filosofia escolástica a gente vai ver em outro vídeo, porque é um outro autor bem importante também, e geralmente são esses dois que caem nas tuas provas do Enem e do PAV, se cair. A filosofia patrística, então, ela diz respeito aos fundamentos da Igreja Católica, que é tudo mato. Santo Agostinho está lá, ó, com um facão abrindo a picada para o cristianismo passar. Segundo se conta, Agostinho ele nasceu na África e ele teve contato com muitas obras grecos e romanas. Ele era um professor de retórica e na sua juventude ele foi um cara muito mundano, ele bebia demais, ele saía com mulheres de todos os tipos, de todas as cores, ele chegou a ter um filho também antes de começar a amadurecer, e aí ele entra numa outra religião, que era uma religião considerada pagã ainda, e só depois, mais maduro ainda, ele entra para o cristianismo, ele se converte, sendo então batizado pelo Santo Ambrósio, que é um filósofo assim que nem na graduação em filosofia a gente estuda. Mas é importante perceber que nesse momento Agostinho foi muito importante para a Igreja Católica porque ele está preocupado em dar os fundamentos. Ele achava a Bíblia muito mal escrita e pouco racional, e ele estava buscando com a filosofia dele justificar o porquê que a fé é tão importante e porquê que a razão é uma ferramenta para que a gente justifique e organize as ideias em relação às verdades divinas. Vamos ver as preocupações deste filósofo. Ele estava preocupado com a questão da verdade, o que é verdade. Ele está preocupado com a questão o porquê cometemos o mal se Deus é extremamente bom. E será que nós somos marionetes, então, deste Deus? Porque se ele é extremamente bom e nós cometemos o mal, então ele permite que nós cometamos o mal. E qual que é essa questão aí? Né? Parece muito complexo e a gente precisa entender racionalmente isso, segundo o Santo Agostinho. Ele também está preocupado com a questão da fé e da razão. Ele quer saber se tem uma hierarquia entre fé e razão, se elas estão equilibradas, se elas andam lado a lado, o que acontece? A razão é mais importante ou a fé é mais importante? O Santo Agostinho ele estudou muito Cícero, ele era professor de retórica, então ele dominava a arte do bem falar, ele dominava a arte do discurso, e ele precisa, como agora um orador cristão, justificar racionalmente essas questões. Ele se debruça nos livros, principalmente de Platão, para encontrar as respostas. Então, aqui a filosofia ela serve como um baú, e é de lá desse baú de conceitos que o Santo Agostinho, o Santo Tomás de Aquino, o Santo Ambrósio, o Santo Anselmo, o Guilherme de Ockham, que são filósofos desse tempo, desse momento histórico, eles retiram os argumentos e transformam eles a favor da fé cristã, no caso. E aí passamos então para as obras desse autor. Quais são as obras desse autor? Primeiro, as Confissões, onde ele revela vários momentos da vida dele, inclusive esses que eu te falei, que ele bebia muito, que ele ia para a esbórnia mesmo, que ele
se filiou e se associou aos maniqueístas, que eram um povo pagão, e eu vou explicar um pouquinho no nosso próximo vídeo sobre isso. Depois ele escreve o Sobre a Vida Feliz, que é onde ele revela qual é a sua opinião, qual é o seu conceito de graça e também de iluminação divina. E ele escreve também A Cidade de Deus, que é a grande obra dele, que tem muita referência de Platão. Ele pega a teoria das ideias de Platão, onde existe um mundo em que nós vemos que é enganador e etc., mas existem ideias inatas, as quais a gente pode alcançar. Ele pega isso, coloca Deus no meio, faz uma mistureba e coloca então a filosofia medieval no mapa. Ele diz então que esse mundo das ideias, ele é o mundo de Deus. E nessa cidade de Deus, onde há perfeição, é para onde nós nos encaminhamos quando seguimos no caminho da fé, na fé cristã, no caso, quando seguimos o código de ética da moral cristã, quando nós estamos em proximidade com Deus. E na Cidade de Deus é um livro super grande, ele desenvolve essas ideias, ele prova a existência de Deus, ele fala sobre muitas coisas bem importantes. É também importante ressaltar que o Santo Agostinho ele tem um conceito muito interessante, que é o conceito de amor, que foi tema da dissertação, se não me engano, da Hannah Arendt. A Hannah Arendt, que é uma filósofa contemporânea já, ela viveu no pós-Segunda Guerra Mundial, ela escreve muitos textos tentando explicar o porquê que o nazismo foi possível, o porquê que tantas mentes brilhantes da filosofia aderiram a esse nazismo, e também preocupado com essa questão do mal. Ela se preocupa com a questão do mal, com algo muito parecido aqui com o Santo Agostinho, porque ela quer saber se o mal tem ou não tem raiz e quais são as nossas possibilidades de cometer o mal. Ela se afasta da religião, mas ela ainda está preocupada com essa questão do mal, né, da maldade, do porquê nós agimos contra a nossa moral. E é bem interessante de se pesquisar também sobre essa autora. Eu acho que tem um filme sobre a história de vida do Santo Agostinho e espero que vocês não tenham ficado com dúvida a respeito dessa contextualização desse autor. Eu volto daqui a pouquinho para a gente falar um pouco mais sobre o Santo Agostinho e sobre os conceitos da filosofia dele. Tá bem? Me aguarda aqui que eu já volto.